Você já se imaginou que um jogo, que deveria ser só diversão, poderia se tornar um pesadelo? No meu caso, meu próprio pai usou os jogos para me ameaçar e controlar. E eu nunca contei isso a ninguém antes. Hoje, vou revelar como isso aconteceu e como você pode se proteger de situações assim. Mas atenção, cada detalhe que eu contar aqui pode salvar alguém que você conhece. Fique comigo até o final. Quando comecei a jogar, era só diversão. Milhares de pessoas compartilham mundos virtuais incríveis todos os dias. A promessa de escapar da rotina, fazer amigos e se sentir parte de uma comunidade era irresistível. Eu entrava naqueles universos e me sentia livre, poderosa, capaz de ser quem eu quisesse ser. Era meu refúgio, meu espaço seguro. Ou pelo menos era o que eu pensava. Mas aos poucos algo mudou. Não era mais liberdade. Comecei a perceber que cada notificação, cada mensagem ou convite podia ser uma forma de me controlar. As luzes da tela que antes me traziam alegria começaram a me deixar ansiosa. Você sabia que o perigo pode vir de quem você mais confia? Pois é, eu descobri isso da pior forma possível. No começo eram apenas indiretas, pequenas provocações que eu tentava ignorar. Comentários com quem eu estava jogando, perguntas sobre minhas conversas online, olhares estranhos quando eu ria de algo no chat. Mas rapidamente isso se tornou ameaças diretas. Meu pai, que deveria me proteger, usava meu tempo online contra mim. Ele monitorava minhas ações, mandava mensagens ameaçadoras e manipulava minhas decisões como se estivesse jogando xadrez com a minha vida. O que parecia diversão se transformou num verdadeiro campo de batalha psicológico. Cada vez que eu abria o computador, meu coração acelerava. Não era mais empolgação, era medo puro. E então, aconteceu algo que me deixou sem chão. Você não vai acreditar no que ele fez a seguir. Algumas das táticas que ele usava eram aterrorizantes. Primeiro, o monitoramento constante do que eu fazia no jogo. Ele sabia exatamente quando eu entrava, com quem eu conversava, quanto tempo eu ficava online. Depois, vieram as mensagens ameaçadoras durante minhas partidas. Imagina você no meio de uma missão importante e receber uma notificação com ameaças veladas, dizendo que eu estava desrespeitando a família, que eu estava me expondo demais. E o pior, as tentativas de me isolar, tornando impossível confiar em alguém online. Ele criou um clima tão tóxico que eu comecei a desconfiar até dos meus amigos virtuais, pessoas que sempre tiveram ao meu lado. Era assustador perceber que a arma mais poderosa dele era a própria tecnologia. Aquilo que deveria me conectar ao mundo estava me aprisionando. Ele aparecia por coincidência quando eu conversava com amigos online, sempre para me intimidar. Entrava no meu quarto justo no momento em que eu estava mais relaxada, só para me lembrar que estava sendo vigiada. Isso me deixava com medo de qualquer interação digital. Cheguei ao ponto de desligar a webcam, desativar o microfone e até considerar excluir todas as minhas contas. Mas isso não afetava apenas o jogo. Afetava minha mente e corpo de formas que eu nunca imaginei possíveis. Noites sem dormir, revirando na cama pensando em qual seria a próxima investida, ansiedade constante, aquele nó no estômago que não passava nunca, medo de tudo e de todos. A confiança em mim mesma e nas pessoas ao redor começou a desaparecer como areia escorrendo pelos dedos. Por um tempo, cheguei a pensar em abandonar completamente os jogos e até minhas identidades online. Pensei em apagar tudo, sumir, me tornar invisível. Mas aí eu me perguntei, por que eu deveria ser a única a sofrer consequências? Por que eu deveria abrir mão do que eu amo por causa do comportamento abusivo de outra pessoa? Se você está passando por algo assim, saiba que não está sozinha. Existem formas de se proteger. E foi exatamente isso que eu fiz. Felizmente, encontrei formas de me proteger e retomar o controle da minha vida digital. Primeiro, configurei privacidade e bloqueios em todos os jogos e aplicativos. Ativei todas as opções de segurança disponíveis, limitei quem podia me ver online e quem podia me enviar mensagens.
Comecei a denunciar comportamentos abusivos, não só dele, mas de qualquer pessoa que tentasse me intimidar ou controlar. Busquei apoio de comunidades e grupos de mulheres que passaram por situações parecidas. Descobri que não estava sozinha, que milhares de mulheres enfrentam assédio digital todos os dias, e aprendi técnicas de resiliência emocional que mudaram tudo. Exercícios de respiração quando a ansiedade apertava, registros detalhados de todas as ameaças para ter provas concretas, conversas com pessoas de confiança que me apoiavam de verdade. O mais importante que eu aprendi é que a sua segurança digital depende de você, mas você não precisa enfrentar isso sozinha. Existem recursos, existem pessoas dispostas a ajudar. Existem ferramentas de proteção que podem fazer toda a diferença entre continuar sofrendo e finalmente respirar aliviada. Deixa eu compartilhar algumas dicas rápidas que salvaram minha vida digital e podem salvar a sua também. Nunca, nunca mesmo compartilhe senhas ou dados pessoais com ninguém, nem com pessoas da família, se você sentir que algo não está certo. Ative a autenticação em 2 fatores em absolutamente todas as suas contas. Parece chato, mas essa camada extra de segurança pode fazer toda a diferença entre ter sua conta invadida ou mantê-la protegida. Bloqueie e denuncie qualquer comportamento suspeito imediatamente, sem hesitar. Não espere a situação piorar, não dê segunda chance para quem já demonstrou que não respeita seus limites. E converse com alguém de confiança sobre qualquer situação desconfortável. Pode ser uma amiga, uma professora, uma terapeuta, alguém de um grupo de apoio online, mas não guarde isso só para você. O silêncio é o maior aliado dos abusadores. Uma coisa que me ajudou muito foi documentar tudo. Prints de conversas, capturas de tela de mensagens ameaçadoras, registros de datas e horas. Isso não só me deu provas concretas do que estava acontecendo, como também me ajudou a perceber padrões de comportamento que antes passavam desapercebidos. Quando você coloca tudo no papel, ou melhor, em uma pasta digital segura com Password, você enxerga a dimensão real do abuso. Também aprendi a criar limites digitais claros. Horários específicos para jogar, pessoas específicas com quem interagir, configurações de privacidade que eu revisava semanalmente. Parece exagerado, mas essas pequenas ações me devolveram o controle da minha vida online. E sabe o que mais? Eu voltei a me divertir jogando. Sim, é possível recuperar aquele prazer que você sentia antes. Outra estratégia poderosa foi encontrar aliados dentro dos próprios jogos. Muitas plataformas têm moderadores, sistemas de denúncia eficientes e comunidades de suporte. Eu comecei a participar ativamente de grupos focados em segurança digital para mulheres gamers, e ali encontrei não só orientação, mas também amizades verdadeiras que me sustentaram nos momentos mais difíceis. E olha, não foi um processo rápido e nem fácil. Tive dias que recaí, que pensei em desistir de novo, que a ansiedade voltou com tudo, mas cada pequena vitória, cada configuração de privacidade ativada, cada pessoa tóxica bloqueada, cada conversa sincera com alguém de confiança me fortalecia um pouquinho mais. É um processo, e tudo bem não estar bem o tempo todo. Uma lição importante que eu aprendi é que você não precisa ser perfeita na sua recuperação. Não precisa ter todas as respostas, não precisa ser forte o tempo todo, mas você precisa continuar tentando, precisa continuar se protegendo, precisa continuar acreditando que você merece se sentir segura, tanto no mundo físico quanto no digital. Hoje, quando olho para trás, vejo o quanto eu cresci. Vejo uma mulher que não se deixa intimidar mais, que conhece seus direitos, que sabe usar a tecnologia a seu favor e não como uma arma contra si mesma. E se eu conseguir, você também consegue. Não importa há quanto tempo você está sofrendo, nunca é tarde para recomeçar, para se proteger, para buscar ajuda. Compartilhar minha história não foi fácil. Cada palavra que eu disse aqui trouxe memórias dolorosas de volta, mas acredito de coração que pode ajudar outras mulheres a se protegerem e perceber sinais de abuso digital antes que seja tarde demais.
Se você passou por algo parecido ou conhece alguém que precisa ouvir isso, deixe um comentário contando sua experiência ou sua pergunta. Quero saber de vocês. Sua história importa, sua dor é válida e sua recuperação é possível. E não se esqueça, inscreva-se em Cicatrizes Digitais para mais histórias e dicas de segurança digital. E assista a outros vídeos do canal para entender como se proteger e não cair em armadilhas online. Juntas, somos mais fortes. Juntas, podemos transformar nossas cicatrizes digitais em marcas de sobrevivência e resistência. Você não está sozinha nessa.